E a macro-região se consolida como importante polo exportador de riquezas. Nossas cidades contribuem com o estado de São Paulo, que lidera os números em todo o país. Esse é o assunto especial deste sábado no Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, o engenheiro de produção e administrador de empresas Renato Neeme. Em São Carlos, o professor de Departamento de Economia da Unesp, Elton Eustáquio Casagrande. Em Araraquara, a pesquisadora do Núcleo de Economia do Sincomércio, Maria Clara Junqueira. E em Franca, o economista da ACIF, Adnan Gebailei. Eu começo aqui por Ribeirão Preto. Renato, comércio exterior, principalmente exportações, Ribeirão Preto e toda a macro-região vendendo para o mundo. Na economia, o planeta virou uma bolinha de ping-pong, né? A gente negocia com pessoas de outros continentes, assim como antigamente se negociavam entre vizinhos. O que é importante para que todos saibam, essa questão da exportação e da importação também, ela acaba influenciando toda a rede econômica? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Com certeza, né, Felipe? Hoje, o mundo está totalmente interligado, né? Os países estão sem fronteiras hoje, em termos de comércio. As grandes vantagens, né, do comércio exterior é ter acesso às mercadorias que não existem no nosso país, ou que pelo menos que tenham mais competitividade, trazendo assim oportunidades para quem consome, né? Na verdade, é nada mais que um intercâmbio entre países e produtos e as economias se interligando, né? Eu acho que ao longo desses últimos 30 anos, a economia do Brasil, quando se abriu por inteiro, trouxe muitos benefícios. Eu acho que a própria indústria conseguiu, através de novas matérias-primas e novos produtos, também crescer e se desenvolver mais. Então, acho que isso aí é muito importante, né? O comércio exterior está na nossa vida todo dia, com quase tudo que a gente consome. De alguma forma, a gente traz alguma coisa que veio de algum país que não seja o nosso. E da mesma forma tem a via contrária, né? Que é a via de exportação, onde a gente consegue, graças muito ao mercado agro, a gente consegue ter uma balança comercial favorável, né? Trazendo muitos benefícios para a região e para o país todo. A gente tem muito foco aqui no mercado de cana-de-açúcar e laranja, enfim, vários produtos, tá? Professor Elton, a gente vem numa clara subida nessa questão do comércio exterior e o ano passado o Brasil fechou com exportações próximas de 350 bilhões de dólares, né? O custo para as famílias aqui dentro das nossas cidades, a gente sabe que ele também é crescente, está ficando cada vez mais difícil as famílias se sustentarem. Olhando então para esses dois aspectos da economia, um resultado positivo, um resultado recorde de comércio exterior e um comportamento ruim, né, inflacionado aqui da nossa economia caseira, o que dá para a gente explicar para o telespectador de casa? Olá, um abraço a todos aí, muito obrigado pelo convite. Uma boa pergunta, né? Uma remetendo para o aspecto mais externo e outra aqui falando da nossa vida, digamos assim, rotineira, não? Em termos de comércio exterior, destaque, como foi considerado também pelo nosso colega aí de Ribeirão, para o desempenho do agro, ou o agronegócio, que envolve tanto a agropecuária como também o processamento industrial, que
destacam e tornam a economia bastante competitiva, muito diferente da indústria, digamos assim, voltadas para os bens urbanos. Essa sofre bastante com competição internacional ao longo dos últimos 20 anos, né? E que reverte aí numa dificuldade, muitas vezes, no comportamento do emprego, da atividade econômica dentro das cidades, especialmente nas regiões metropolitanas. Então, em termos de comércio exterior, há um grande esforço para a melhoria e como os números que vocês deram mostram que o Brasil ascendeu aí em termos de quantidade ou de receita em dólares, mas também de quantidade embarcada. Portanto, em termos de quilogramas, bem importante. Ainda quanto ao aspecto externo, a gente tem que apontar que uma redução dos preços, na verdade, dos preços aos produtores no ano de 2023, deixou o Brasil mais competitivo. Em geral, a nossa competição depende muito da taxa de câmbio, ou seja, $1 comprando muitos reais para poder exportar bastante. No caso de 2023 e no primeiro trimestre desse ano, está mais na redução dos preços aos produtores internos a explicação da melhoria da nossa, digamos assim, competitividade. Agora, do ponto de vista interno, a gente sofreu com inflação em anos anteriores, mas o Banco Central, felizmente, colocou a regra para manter e trazer a inflação, especialmente agora em 2024, mais próximo ao esperado daquilo que também pode ser incorporado nas negociações salariais, né? Portanto, uma taxa de inflação mais com tendência à queda, e isso também traz a Selic, ou a taxa de juros, para baixo, ou com menores, com quedas e reduções, né, que também ajuda o brasileiro. Agora, a questão dos rendimentos, que aí é o que dá o nosso poder de compra, não, depende de um desenvolvimento empresarial no âmbito de micro, pequenas, médias empresas também. No Brasil, a gente tem um grau de informalidade de negócios bem grande, até mais delicado do que a informalidade do trabalho. Maria Clara, é importante a gente ter uma pesquisadora do setor do comércio, porque quando a gente fala dessa questão olhando para o exterior, a gente fala de exportações, fala de importações. Também é importante a gente ver como isso reflete na nossa economia mais caseira, naquela economia que todos os nossos telespectadores podem ver, que é a do lojista, que é a do mercadista. E aí, como dialogam esses dois setores da economia? Boa tarde a todos. Bom, como nos estudos que a gente faz no núcleo de economia, a gente vê que Araraquara e região seguem muito um comportamento que o estado de São Paulo segue. Então, por exemplo, quando a gente estuda a tabela regional de emprego, o mapa de empresas, né? Então, o comportamento dos vínculos, a gente percebe muito essa semelhança. Então, por exemplo, quando o estado de São Paulo aumenta as suas exportações, consegue um saldo na balança de pagamentos, né, na balança comercial, que consegue gerar recursos, isso acontece em Araraquara também. Então, o crescimento das exportações que aconteceu no estado de São Paulo é visto também na cidade de Araraquara, e isso dá para ver como o comércio exterior impacta na nossa economia, né, cotidiana, que a gente vê a economia doméstica, os preços domésticos. E isso aquece a economia. Então, por exemplo, a demanda agregada, que existe os componentes, né, de consumo, investimento, gasto dos governos e a exportação, né, o saldo das exportações, gera aquecimento da economia. Então, quando há um aumento na quantidade exportada, isso aqui gera aumento da produção local, aumento da prestação de serviços, então a cadeia produtiva vai estar mais produtiva, né? Aumenta a demanda por mercadorias e, com isso, o aumento de insumos, então mais trabalhadores estão envolvidos nesse processo, maior rendimento empresarial, como o professor Elton citou, então isso envolve lucros, dividendos, arrendamento mercantil e juros. Então,
toda essa atividade que acontece no comércio exterior impacta aqui na nossa economia e na nossa cidade. Adnan, Franca, como tradicionalmente todos nós sabemos, o expoente do calçado, sobretudo o calçado masculino. Mas é só isso que Franca tem para oferecer para o comércio exterior? Qual é a característica da cidade nesse momento, sobretudo se a gente considerar que a gente ainda sofre muitos impactos da pandemia? Olá, Felipe. Olá para você que nos assiste. Não é só de calçado que vive Franca, existem outros fatores, principalmente quando a gente fala do mercado externo. Para se ter uma ideia, só nesse ano de 2024, o líder de exportação da balança exportadora francana é o café, com 39 milhões de dólares exportado. E quem que é o segundo colocado? O calçado, com 13 milhões. Ou seja, o café está 3 vezes mais na balança exportadora de Franca do que o segundo colocado, que é o calçado. E qual que é essa mudança? Sobretudo perante o cenário mundial, quando a gente fala de exportações, e o que Franca vem fazendo nesse sentido? Se a gente pega os últimos anos, principalmente ali no pós-pandemia, o café assume a pauta exportadora. Muito se falou naquela época que talvez poderia ser por conta da pandemia, né? Ou seja, as indústrias fechadas, então o café teria tido o que a gente chama de um crescimento vegetativo, ou seja, ele para, né? Como todo mundo cai, ele acaba assumindo a liderança. Mas não é isso que aconteceu. É uma mudança no cenário, inclusive como se a gente se porta no mercado externo. Franca fez, na verdade, e o café foi pioneiro disso, no que a gente chama de marketing, ou seja, a qualidade do café da Alta Mogiana, né? Ou seja, melhorar o café. Não competir em quantidade, mas competir em qualidade, incremento de tecnologia. E quando a gente fala do agronegócio, principalmente no mercado externo, isso é muito importante, porque o agro no Brasil é uma das coisas que mais funciona, né? Desde o processo governamental, a gente tem a Embrapa, que é uma referência em tecnologia mundial, a todo o movimento do campo, a todo o acesso ao crédito que o campo acaba recebendo também. Então, quando a gente junta essa potência produtiva brasileira, que é histórica no mercado do agronegócio, juntamente com o marketing, com essa evolução, com essa prestar atenção, sobretudo, sobre a qualidade do produto, o Brasil acaba sendo um grande potencial, um grande player no mercado internacional. E Franca fez isso com o café, agora é justamente esse momento de olhar para o calçado, que continua sendo muito importante na balança comercial, é o segundo colocado. A gente tem movimentos do governo, principalmente da CIF, juntamente com outras entidades, por exemplo, a FBR, que foi uma feira que trouxe importadores para a cidade, juntamente para buscar nessa interligação entre exportadores e importadores de calçado. Então, esse é um cenário bastante positivo para a cidade, é esse cenário que a gente tem a nível mundial e Franca como player internacional. A gente vê que opções não faltam para a nossa macro-região. E pensando nisso, Renato, o lugar de onde a empresa se instala para poder fazer comércio exterior, seja para exportar ou para importar, faz a diferença? Eu digo, Ribeirão Preto, por exemplo, é um ambiente propício, atrativo para grandes empresas praticarem o comércio exterior? Felipe, na verdade é o seguinte, né? Eu acho que a grande vantagem de Ribeirão aqui é a gente estar inserido num contexto agro muito favorável, porque há muita troca de informações, são pessoas aqui, já vêm de longa data, né? Eu falo muito da cana-de-açúcar, porque nós vivemos muito isso. Falo bastante da laranja também, que o Brasil é o maior exportador de laranja do mundo, né? E tanto em frutas como em suco. E só que, na verdade, se você falar em importação, eu não considero Ribeirão uma boa cidade, porque a gente precisa de um porto, né? Muitas vezes talvez agora sim a gente consiga melhorar isso com o nosso aeroporto internacional, que, ao que me consta, vai começar agora a fazer parte da nossa vida. Isso é muito importante para a região, né? Eu acho que isso vai trazer muitos benefícios. E aí a gente tem que ver também a questão de estado, onde tem estados. É importante falar dessa questão de importação, que os estados têm uma guerra fiscal, que é muito interessante. Então, muitas vezes as empresas preferem se instalar em alguns estados que tenham algum benefício. Então, acho que é bem por aí, Felipe. Professor Elton,
já há muito tempo corre esse consenso de que o Brasil alimenta o mundo, né? Aqui a gente exporta muitos fatores por conta do agro que vão parar na mesa das pessoas do mundo todo. Mas também disse que o Brasil exporta algo muito barato, exporta matéria-prima e depois acaba importando isso em forma de tecnologia, ou seja, vende barato, compra caro. E essa mudança de paradigma, ela depende também, de repente, da nossa macro-região, olhando para os valores que a gente tem aqui nessa terra que é muito fértil, dá para a gente começar a pensar um Brasil diferente, que vende mais caro, inclusive? Olha, excelente pergunta, porque quando você começou a esboçar a pergunta, me levou já a pensar nos desafios do desenvolvimento brasileiro desde o século XX e nesse aqui, e a resposta ela não ia ficar muito otimista, não. Exatamente porque, como eu disse no primeiro bloco, a indústria urbana andou para trás mesmo, perdendo competitividade, a produtividade do trabalho quase não cresceu de 2006, 2007 a 2018, 2019, e os investimentos produtivos de capital fixo, tangível e intangível, são bastante limitados, né? No entanto, quando você olha para a região central, e vamos pegar a região do estado e tratar também da região de Ribeirão Preto, a densidade de competência humana, digamos assim, pelo grau da escolaridade, é bastante e franca, né? Então, todo esse complexo aí que nós estamos preocupados aqui nessa determinação geográfica. A formação da escolaridade é bem desenvolvida e, portanto, formando competências. E a gente tem uma boa estrutura institucional envolvendo o setor público e o setor privado para amparar o desenvolvimento e o surgimento de empresas. Em particular, aquelas que saem de coworkings mais tecnológicos. Então, a gente tem sim indicações, mais do que indicações, já tem indicadores de desenvolvimento nesse plano ligado aos aspectos do ensino, da tecnologia, do aprendizado e de um crescimento que a gente chama mais endógeno, que a gente às vezes não encontra uma medida, mas é da produtividade, da capacitação tecnológica, etc. Então, é toda uma região com uma diversidade de competências empresariais muito distintas, importantes, e na formação, toda a rede de escola do ensino municipal, estadual, e institutos, universidades e faculdades. Então, a gente tem uma interação de ensino, também no ensino público e privado, bem interessante, formando competência. E os canais infraestrutura e logística sempre vão aparecer, como dito aí pelo aeroporto, mas é um indicativo, sim, de desenvolvimento essa região, não tem dúvida. Maria Clara, a gente sempre chama os jovens, principalmente, ao empreendedorismo, né? E a gente está vendo que, graças às novas tecnologias, muita gente está acreditando nisso, está se arriscando no mercado, está se arriscando na cadeia econômica sozinho ou em pequenos grupos. Nesse sentido, na sua opinião, que também é jovem, dá para fazer comércio exterior sendo pequeno, sendo de repente autônomo? Como é que a pessoa que está nos assistindo agora se insere nesse grande mercado? Olha, eu acho que tudo depende do que é inserido nessa produção. Então, por exemplo, quanto mais tecnologia você consegue agregar ao seu produto, acho que maior espaço no mercado internacional você está disposto a tentar concorrer, né? Então, por exemplo, em São Carlos é um polo, né, onde existem muitas universidades, muita área de engenharia. Então, é uma gama de oportunidades, por exemplo, tecnológicas, que podem levar essa pessoa que está disposta a tentar vender o seu produto no mercado internacional a conquistar, né? Então, acredito que dependa do seu investimento no seu produto. Então, eu acredito que seja mais ou menos nessa linha.
Adnan, para encerrar, economicamente, a gente ainda vive à sombra da pandemia. A gente tem um gigante ali no cenário mundial chamado China, que eu, por exemplo, fico em dúvida se ele é parceiro ou se ele é um grande concorrente. Que prospecto você faz para 2024? Qual é a grande pedra no sapato do Brasil e da nossa macro-região? Que comportamento a gente deve ter no cenário do comércio exterior? Vamos lá. Primeiro, assim, vamos dar uma olhada para o cenário global, inclusive economicamente falando. Primeira questão, dólar. Né, ou seja, essa oscilação que está acontecendo. O problema não é o dólar estar muito alto ou o dólar está muito baixo, a grau de problemática disso é até menor. O problema é essa oscilação constante que faz com que o empresário, o exportador, perda a previsibilidade, principalmente na hora de fechar um contrato. Então, esse é um principal fator que eu tangeria. Quando a gente olha para a geopolítica mundial, a gente tem algumas questões para se olhar. E vamos começar olhando para onde o Brasil, para o condomínio onde o Brasil está inserido, e ele acaba sendo o grande síndico desse condomínio, que é a América do Sul. Então, a gente tem primeiro um fator aí governamental do governo federal nas relações, principalmente com os países que são os compositores do Mercosul, né? Ou seja, que é um programa, que é um mecanismo de relações internacionais que vem se compondo, que é uma união que vem se compondo desde os anos 90, né? Final dos anos 80, nos anos 90 ganha mais força e depois da saída do governo Lula, do governo 1 e 2, perde força. Agora a gente tem essa instabilidade, principalmente com um governo de oposição política na Argentina. Então, todos esses fatores, olhar para o Mercosul, uma possível entrada do Chile nesse cenário, faz com que a gente ganhe força. Eu acho que é mais do que esse antagonismo com a China, é o olhar para dentro do condomínio. Para fora da porta do condomínio, aí a gente tem muita coisa. A gente tem a China, que acaba, o Brasil ainda assim tem uma relação muito parceira com a China. É muito difícil falar, mesmo com todos os antagonismos políticos, quando o dinheiro vai para a mesa, eu acho que a política sai. Poderíamos falar até diferente. Quando o dinheiro entra pela porta, a política meio que pula pela janela. É isso que acontece. Então, a China tem uma relação estável com o Brasil. A gente tem alguns conflitos, principalmente no Oriente Médio, que podem gerar algum ruído. A gente tem uma possibilidade agora de troca de governo nos Estados Unidos, né, com uma oposição aí Biden e Trump. Então, é esse o cenário. Eu acho que o foco do Brasil, se a gente quisesse ter sucesso para o ano de 2024, seria manter as relações regionais, principalmente focadas no Mercosul, principalmente para a nossa região. Quando a gente fala principalmente aqui da região de Franca, o setor de calçados e os cafés acabam sendo importantes. Então, o olhar não é muito para fora do condomínio, mas é para dentro do condomínio e o síndico conseguir fazer um trabalho bem feito dentro dessas relações internacionais. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o engenheiro de produção e administrador de empresas Renato Neeme. Em São Carlos, o professor do Departamento de Economia da Unesp, Elton Eustáquio Casagrande. Em Araraquara, a pesquisadora do Núcleo de Economia do Sincomércio, Maria Clara Junqueira. E em Franca, o economista da CIF, Adnan Gebailei. A todos o nosso muito obrigado.